Boa tarde, Arruda. Boa tarde, ouvinte. Arruda, eu queria iniciar nosso programa hoje falando de um tema aí que levando para a nossa sociedade a oportunidade. Eu acho que nós temos que levantar o 2016 e desejar um 2016 aí com muitas, além de muita saúde, né? Fazer com que as pessoas acreditem no 2016, né? Com a geração de emprego e renda. Então, Arruda Bastos, eu queria que a nossa sociedade tivesse o empreendedorismo como ferramenta de mudar ou de construir um 2016 bem melhor. Bom, e aí vamos colocar esse tema para os nossos ouvintes. Eles podem participar ligando para o 3244-9449 ou encaminhando mensagem para o Twitter do programa 999251122. Eu tenho uma notícia, pessoal Tausa, fala aqui, uma notícia de saúde, para não deixar de informar aqui notícias importantes, que a Anvisa acaba de aprovar o registro da primeira vacina contra a dengue aqui no Brasil. Né? Então saiu hoje, 28, a aprovação do registro da primeira vacina contra a dengue. Essa vacina é produzida pelo laboratório francês, o laboratório Sanofi Pasteur. Essa liberação já aconteceu em outros países, no México e nas Filipinas. Existem mais 28 países em que essa solicitação foi feita e está se aguardando a autorização. Mas o laboratório, esse laboratório francês, já informou o governo brasileiro que, se necessário for, a partir do primeiro trimestre agora de 2016, essa vacina já vai poder ser comercializada no Brasil. Inclusive, o próprio governo pode adquirir a vacina para utilizar. A vacina é indicada para pessoas, Tausa, de 9 a 45 anos. Então, a vacina não é utilizada para todas as idades, de 9 a 45 anos. E protege contra os 4 tipos do vírus da dengue. Porque eu lembro bem, a dengue, quando começou, só tinha o sorotipo 1. Porque quem adquire dengue uma vez, não adquire mais daquele sorotipo. Só que foram surgindo outras mutações e outros tipos, consequentemente, ainda sem resistência das pessoas. Então, um indivíduo pode ter hoje 4 casos, quer dizer, pode adquirir 4 vezes a dengue. E cada vez que adquire, ela pode se tornar realmente mais grave, vindo a causar complicações, vindo a causar dengue hemorrágica. Então, essa vacina, a vantagem dela é que ela é contra os 4 tipos do vírus da dengue. E a promessa do fabricante é uma proteção de 93% contra os casos graves da doença, reduzindo, consequentemente, 80% das internações e uma eficácia global de 66% contra o vírus. Quer dizer, é uma proteção muito grande para evitar esses casos graves, é uma redução grande de internações e tem uma eficiência global que é um pouco menor, 66%, mas também que é de suma importância. O medicamento deve ser comercializado, deve começar a ser comercializado no Brasil a partir do primeiro, como eu falei, primeiro trimestre até o primeiro semestre de 2016, e a capacidade da produção do laboratório é de 100 milhões de doses por ano. Então não deixa de ser um avanço. Vamos esperar que as vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo Brasil possam também ter agilidade, né, nos seus testes, e que nós possamos ter daqui a algum tempo uma vacina brasileira, até devido à experiência que nós temos, infelizmente, de epidemias e mais epidemias de dengue. Inclusive, esse ano aqui no Ceará é a segunda maior epidemia de todos os tempos, a epidemia que nós estamos vivenciando aqui no Ceará, inclusive com a quantidade de óbitos, muito grande, chegando quase a 70 óbitos por dengue esse ano. Talvez no boletim que vai sair agora, deve sair na quarta ou na quinta-feira, o último boletim desse ano da Secretaria de Saúde deve vir aí com aproximadamente 70, semana passada estava 66 óbitos, deve chegar na casa de 70, o que é realmente assim, um absurdo, você ter 70 óbitos, né, causados por dengue. Não. Então essa vacina é muito bem-vinda. Mas, quer que você tinha um comentário aí? Tá? Só dizer para a sociedade que o governo federal está analisando essa situação, está fazendo de uma certa forma a parte dele, e pedir à sociedade que também faça a sua, né?
com todas as medidas de proteção, Arruda Marques. E o eu- governo estadual também, pelo visto, ele está fazendo uma campanha aí, um mutirão com todas as secretarias, no sentido também de minimizar esse mosquito que não causa só a dengue, né? E aí você estava numa coisa importante, quer dizer, está chegando a vacina que só é para dengue, mas nós sabemos que o Aedes aegypti transmite a dengue, a febre chikungunya, transmite o Zika vírus, né? E transmite até malária também. Então, no caso atual, está se falando muito no Zika vírus, porque o Zika vírus pode acarretar a microcefalia nas gestantes, né? Porque nós estamos aí quase 3 mil casos confirmados aqui no Brasil, ou notificados no Brasil, que é uma calamidade, né? Mas essa vacina só vai servir para dengue. O que vai realmente resolver ou amenizar o problema é exatamente nós nos conscientizarmos que a eliminação dos focos do mosquito depende de cada um de nós. Estamos chegando também na chuva, né? Olha, começou a chuva hoje. Se a dona de casa, chuva, se a dona de casa não tiver cuidado aí de ver que a calha ficou entupida e deixou água acumulada, que aquele vasozinho de planta que estava no quintal, o pneu, a garrafa, se não tiver cuidado de fazer essa limpeza, como esses ovos eles já estão depositados, o problema dos ovos do Aedes aegypti, porque ele deposita os ovos não é dentro da água, ele deposita os ovos na borda desses recipientes, no pneu, na caixa d'água, no jarrozinho de planta. E quando chega a água, ele E quando a água chega, cobre os ovos, aí é como se fosse assim um fortificante para os ovos. Os ovos eclodem, as larvas aparecem. Dentro de poucos dias, essas larvas são mosquitos adultos que vão sair por aí picando as pessoas e transmitindo a dengue. Quer dizer, se não for feito esse trabalho semanalmente, no mínimo, de você limpar essas caixas d'água, esses recipientes, você escovar ali com uma escova, com água e sabão, você escovar bem as bordas para tirar esses ovos, depois você colocar uma água limpa e cobrir. Esse trabalho realmente da vacina vai adiantar, para algum caso, de qualquer maneira, é um reforço. Mas nós não podemos ficar só à espera de uma vacina, porque tem essas outras... vamos fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Bom, Thales, mas vamos aqui, nós já estamos recebendo aqui mensagens pelo nosso WhatsApp a respeito daquele tema. Eu queria que você que é um especialista nisso aí, o que é que você acha para 2016? Esse ano nós tivemos aquelas notícias que foi o pior Natal de todos os tempos, caiu não sei quanto por cento. O pior Natal de todos os tempos caiu 1%. Imagina quando for realmente cair 10%, vai ser uma calamidade. Mas eu li também, e você tem mais dados, que em algumas situações foi crescer. Nós temos aí o empreendedorismo construído lá, informal, de certa forma informal, o Beco da Poeiras, a Zé Avelino teve um crescimento, e nós tivemos um crescimento de 26% nas vendas online. Então, quando se fala em queda nos shops de 1%, nós temos que considerar a mudança de perfil do consumidor também. Quando falamos em desemprego no shopping, nós temos que considerar a mudança de perfil do trabalhador. Se o mercado da internet, o mercado virtual está crescendo, obviamente eu vou precisar de um trabalhador melhor qualificado para tratar dessa venda online. Ou seja, um trabalhador que saiba trabalhar com a internet, a logística de entrega dessa mercadoria vai ter que ser aperfeiçoada. Então nós vamos gerar aí, com certeza, oportunidades de emprego e de empreendedorismo nesse segmento, Arruda. Nós temos que considerar isso. Então, eu digo para as pessoas, sem dúvida, que 2016 é o ano do empreendedorismo. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Então, vamos fazer com que nós, o empreendedor que por acaso ou perdeu seu emprego ou está em busca de oportunidade, procure vender lenços nessa situação. E você vê o seguinte, você está abordando. Ontem, quem assistiu o Fantástico, né, teve já na última reportagem do programa exatamente um debate sobre isso. Uma família que com esse começo aí de crise, o pai perdeu o emprego que tinha de muitos anos na indústria automobilística. Poucos dias depois, uma filha da mesma indústria também perdeu o seu emprego. E o que? Eles ficaram o quê? Eles viram naquilo ali, vamos pegar aqui o fundo de garantia, né, os direitos trabalhistas que eu vou receber, etc., alguma indenização que eu tenho, e vamos empregar, né, esse recurso
para fazer com que nós possamos sair desse problema. Além de procurar um outro emprego, tá? Muitas pessoas não. Sai aí o seguro-desemprego e ficam vivendo o seguro-desemprego até acabar e entregando currículo é importante, mas também é importante que veja uma alternativa empreendedora. Foram 2 famílias ontem. 2 famílias. Né? Uma família foi trabalhar exatamente com bolo. De vender bolo, que a alimentação, eu tenho certeza que esse tipo de alimentação mais popular não tem crise que acabe, porque todo mundo quer um bolo, quer um salgado, todo mundo faz aniversário, todo mundo compra isso aí. E a outra família que resolveu entrar no ramo das franquias, que é quando não tem muito dinheiro, você pode... A franquia diminui o risco. Diminui o risco e você entrou também essa parte de beleza. E outra coisa também, assim, mais popular, que nunca cai. Você sempre está cortando o cabelo, está fazendo as unhas, está fazendo um... Só cuidado com fazer nas unhas, Ruda. Tem que ter cuidado. Então, eu acho que isso aí é importante. Então, eu só queria dar um alerta aqui ao ouvinte, ao empreendedor ouvinte, que tenha um pouco de cuidado nessas... Eu gostaria que as pessoas, ao empreendessem por oportunidade, não por necessidade. Então, quando for estudar o que vai colocar, o negócio que vai abrir, analise as oportunidades desse mercado e não a necessidade. Eu tenho medo, Arruda, que as pessoas saiam para colocar o negócio desesperado porque precisam ganhar dinheiro. E com isso ele pode jogar fora os seus recursos, né? Então, assim, estude, e que já são poucos. Estudem bem as oportunidades. E aí tem o Sebrae que pode ajudar, tem consultores, enfim. Não coloquem qualquer coisa simplesmente por necessidade. Vamos fazer empreendedorismo por oportunidade. 2016, sem dúvida, será o ano do empreendedor. E a reportagem mostra exatamente isso. Você não pode realmente sair também desesperado fazendo qualquer coisa sem um estudo prévio, sem o apoio de uma entidade tipo Sebrae, sem uma consultoria para isso. Então você lembrou bem, senão você vai entrar aí numa roubada, vai perder o dinheiro que tem. Então eu acho que a mensagem de final de ano é essa. Aqui e acolá, claro que o desemprego, a tendência é que ele vá subindo, mesmo que mais lentamente, está em 7 alguma coisa, ele vai continuar subindo, a não ser que a economia tenha um reaquecimento, que as pessoas, os empresários voltem a investir, o governo as empresas voltem a exportar mais, etc, etc. A tendência é esse desemprego ainda subir. Enquanto isso, você tem que ter uma outra alternativa. Então, empreender, eu acho que deve ser exatamente o pensamento das pessoas. Uma outra coisa, Tausa, que hoje tinha a primeira chuva, né, depois de um longo e tenebroso, não é inverno, um longo e tenebroso estiagem, né, nós tivemos hoje uma chuva. E eu lembro que todos os anos acontece lá no município de Quixadá aquele encontro dos profetas da chuva, né? Então esse ano, vai ser o 20º encontro dos profetas da chuva. Vai ser realizado em Quixadá, agora nos dias 8 e 9, né, agora de janeiro, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, né? Nesta edição, mais de 30 profetas darão seu parecer sobre a quadra chuvosa. A abertura acontecerá às 19 horas na Praça da Cultura, né? Vamos ver, Arruda, o que é que eles dizem das chuvas de granizo. Eu já vi, não sei se os ouvintes já tiveram a oportunidade de passar por chuva de